Eu vi a história da cocaína começar no Brasil. Eu tava lá. O que eu não sabia é que ela ia destruir a minha família. Com uns 18 anos, mais ou menos, talvez tenha sido o meu primeiro contato com alguma substância ilícita, né? E desde então eu frequentava um ambiente que era muito... que rolava muito, sabe? Que era muito propício, era muita festa, muita viagem. E aí, dos meus 18 aos meus 21 anos, eu estava na faculdade, fazia estágio, mas nesses momentos aí de diversão, nesses momentos off, eu acabei experimentando muita coisa e usando várias delas por esse período aí de 3, 4 anos. Então, nesse período, eu experimentei e continuei usando algumas das que talvez nem sejam mal vistas, mas como MD, bala, doce, mas também acabei experimentando e usando por esse período alguma que eu acho que pela sociedade ela é talvez mais mal vista, mas em questão química é muito parecida com as outras, que seria a cocaína. Assim, durante esse período, eu acho que quando eu tinha próximo a 22 anos, eu exagerei, foi um dia que eu estava numa festa em São Paulo, e depois dessa festa eu fiz um after, e depois desse after eu ia pegar um voo direto para o Rio para ir numa outra festa no Rio de Janeiro. E aí nessa festa, nesse after, eu misturei tudo e peguei um avião e eu estava sem dormir, estava literalmente virado. E aí eu estava comendo e de repente o meu corpo, ele literalmente deu-se um apagão, assim. Eu não conseguia enxergar direito, não conseguia ouvir direito, meu corpo se ensopou inteiro de suor. E aí a minha amiga que estava comigo, assim, me ajudou, a gente correu, foi para o hospital. E chegando lá, minha pressão estava super alta, era, enfim, um princípio de overdose. E pelo fato dos meus pais morarem no sul, no interior, eu nunca falei nada, então acho que os pais, assim, muitos têm a ilusão de que isso está muito distante do seu filho. Então, assim, na cabeça dos meus pais, eu nunca nem experimentei maconha, por exemplo. Estava em casa, assim, numa terça-feira, não tinha nem ingerido bebida alcoólica, muito menos drogas. E eu comecei a ter a mesma sensação que eu tive naquele momento que eu estava no hospital. Então, meu coração disparava, minha pressão subia. E aí eu fui em 2 cardios e os 2 falaram, cara, você não tem nada, tudo perfeito. Até que o segundo me indicou ir num psiquiatra. E foi quando eu entendi que, na verdade, aquilo era uma síndrome do pânico, né? Que tinha sido desenvolvido tanto por esse trauma, quanto talvez por alguma questão química mesmo, né? Porque a droga tem esse poder de mudar alguns pontos químicos do nosso cérebro. E aí naquele momento eu já tinha prometido que eu nunca mais ia usar cocaína, porém as outras que eram mais recreativas eu continuava usando. Porém logo em seguida também eu parei de usar todas, porque eu percebi que mesmo as outras que teoricamente eu achava que não afetaria em nada, começou a piorar essa questão de síndrome do pânico, de ansiedade e tudo mais. E aí foi um longo período, assim, eu acredito de uns 3, 4 anos, até conseguir, de fato, não vou falar superar 100% ou ficar curado 100% do pânico, mas talvez melhorar 90%, 95%. Nos primeiros anos era bem difícil, assim, eu não conseguia sair de casa sem um vidro de Rivotril no bolso, não conseguia ir no mercado sem ter aquela segurança que se eu viesse a ter uma crise, eu tinha ali um remédio que conseguiria me acalmar. Então foi uma situação bem caótica na minha vida. Então eu indico para todo mundo, assim, quando eu posso, quando eu tenho essa abertura, que se eventualmente puder escolher nem experimentar, talvez esse seja o melhor caminho, porque a gente não sabe até onde isso vai dar, né? Graças a Deus eu consegui virar essa página, superar e desde então nunca mais usei nada, só que eu sei que tem outras pessoas que talvez não tenham essa sorte.
Hoje eu vim falar um pouco pra vocês como foi, assim, minha experiência sendo familiar de um usuário de drogas. Eu me lembro de uma vez que eu estava jogando bola perto de casa com alguns amigos e ali perto tinha também uma praça, onde eu vi ele com alguns amigos dele e eles estavam fumando maconha e cheirando alguma coisa que até hoje eu não sei dizer o que era. Eu esperei alguns dias, assim, pra poder falar com minha mãe, pra poder também gerir toda essa situação que também acho que não é fácil pra qualquer um. E não sabia como que eu poderia falar com ela e como ela iria reagir, né? Então, quando eu contei, ela ficou, assim, completamente devastada. E aí, ela acabou indo conversar com ele, né? Ele falou que pra ela, que ele não usava, e falou que só com os amigos ele utilizando e que ela estava mentindo, que ele não usava. E ela não acreditou muito nessa história, né? Até que um dia ela pegou ele fumando com esses amigos na rua, próximo assim de casa. Difícil, assim, ver isso e às vezes no momento eu não sabia o que eu poderia fazer. Com isso eu fui tentando me aproximar um pouco mais dele para poder tentar ajudar antes que recorresse a meus pais, né? E nisso eu percebi que ele estava ficando muito estressado e ele estava se exaltando um pouco por essa aproximação minha e poder ajudar ele, né? E com isso, esse estresse todo dele, essa exaltação dele, eu tive que chegar um pouco para os meus pais para poder ver o que a gente poderia fazer ou poder ajudar, né? Como eu falei, eu tentei me aproximar, não deu certo, e onde eu tive que comunicar meus pais que continuava essa onda dele de usar drogas assim com os amigos, né? Onde que acabou sendo influenciado, né? Pela roda de amigos dele. E nisso a gente tentou meios para ver como a gente poderia ajudar. E um desses meios foi acabar tendo essa aproximação de amor e carinho entre família, para mostrar para ele que isso, para ele querer viver, para ele estar feliz, bem, ou ser amado, não precisa entrar nesse mundo para ter todo esse carinho. E acho que essa foi a primeira aproximação que a gente tentou abordar, né, com ele. Carinho, amor entre família e mostrar essa pessoal, assim, do psicólogo, né, vamos dizer assim, essa ajuda... Ser um especialista, né, eu acho que é mais fácil falar assim, né. E com isso a gente procurou também outros meios, também onde foi um dos psicólogos, ele deu a ideia de levar meu irmão, assim, juntamente pra igreja, né. Na igreja havia, como posso dizer, turmas onde passavam por essa mesma situação e que queriam mudar, né. E nesse meio termo a gente começou a levar ele mais, assim, tanto pra igreja quanto pra essa turma, né. E a gente acompanhava muito ele, né? Até que a gente começou a se afastar um pouco para poder ver se ele melhorava e não fazia mais essa utilização. Desse modo nosso de estar em cima dele, de ser um casulo, né? E nisso a gente procurou, vendo um pouco dessa melhora, a gente procurou um pouco deixar um pouco ele mais, vamos dizer assim, com mais responsabilidades para ver se de fato estava vendo uma melhora, né? E nisso ele encontrou uma mulher que atualmente é namorada dele, como eu tinha dito, que também faz essa utilização. E aí no grupo e acho a gente que percebe um que são se ajudou ao pessoas outro cansadas, e começou a ter essa melhora não fragilizadas, só dele, mas também dela. devido ao E comportamento foi, sim, uma do coisa usuário, que surpreendeu muita gente, foi usuário muito bom, que assim, tanto pra gente, tanto pra ele e pra vende ela, né? objetos dentro de casa, que passa noites na rua, né? E aí tem mãe que sai atrás para procurar o filho, e aí acaba adoecendo também. Isso. Não faz isso. Me dá. Não vai fumar essa Não, merda não, mais. não. Você não vai fumar essa merda mais. Vamos conversar. Parou. Bastou pra falar comigo. Acabou Olha só, pra me dá você. de volta. Acabou pra você. Porque eu não tô atrapalhando ninguém. Tá atrapalhando a fazendo minha isso. vida, atrapalhando a Eu faço sua o que eu vida. quiser, Eu não o vou que te eu dar. quiser. Não vou te dar. Você me leva pra clínica agora? Porque aqui fora eu não vou conseguir ficar bem sozinha. Você me leva pra Tem que se clínica. tratar, você Por tem que se favor. tratar. Você sabe disso. Você tem que se tratar. Em vez de internação, o cuidado em liberdade. Essa é a prática do Centro de Atendimento Psíquico e Social, o CAPS, do Sistema Único de Saúde. Que é um CAPS 3, né, na Brasilândia. Então, o formato 3, a gente tem alguns leitos para pessoas que estão mais graves e precisam de uma desintoxicação devido ao uso de droga, álcool, de uma forma mais intensa, assim, né? Que são casos que estão mais graves e aí precisa, de repente, de uma desintoxicação devido ao uso mais assistida, né, e acompanhada. Então, a gente aqui é uma equipe multi. Então, a gente tem algumas modalidades de tratamento. Então, tem os leitos, né,
Por isso um CAPS 3, então esse CAPS funciona 24 horas, para os que estão no leito, claro, né? Tem um acolhimento que a gente chama, né? Então são pessoas que procuram pela primeira vez o serviço, ou pessoas que já são pacientes do CAPS, mas têm alguma demanda um pouco urgente, e aí não conseguem esperar o atendimento com a referência, então vem para esse acolhimento, e aí surgem diversas demandas. Todos os pacientes têm profissionais de referência, né? Então, pelo menos um profissional de referência para acompanhar o tratamento, né? Então, desde quando ele chega no acolhimento até a montagem do projeto terapêutico singular, e aí esse profissional de referência vai acompanhar esse paciente durante o tratamento. E, então, o tratamento ele não é ambulatorial, né? O CAPS é um serviço de convivência terapêutico. Então, a gente faz os atendimentos terapêuticos e a gente tem alguns grupos também para esse atendimento mais grupal. E aí tem algumas modalidades no tratamento. E tem alguns casos que a gente mantém o paciente em acolhimento diurno, que passa o dia aqui no CAPS para a gente ficar acompanhando aí o tratamento dessa pessoa. Eu conduzo o grupo de família. Geralmente são familiares que são, de algum modo, um suporte para o usuário, né? Então, geralmente são familiares que, de algum modo, ainda prestam algum cuidado ou ainda são um suporte. Eu falo ainda, né? Porque, infelizmente, tem familiares que desistem, né? O usuário de álcool e drogas, o dependente, né, da substância, ele vive uma dinâmica de vida bem mais complexa, assim, né? Então, muitas vezes são pessoas que vivem para o uso da droga, né? Então, não conseguem manter a própria relação familiar, não conseguem um trabalho, não conseguem estudo, rompe, né, muitas vezes com a família devido ao uso. Então, as famílias que chegam aqui no CAPS, geralmente são um suporte. E aí, no grupo, a gente percebe que são pessoas cansadas, assim, fragilizadas, né, devido ao comportamento do usuário. Então, alguns usuários que vende objetos dentro de casa, que passa noites na rua, né? E aí tem mãe que sai atrás para procurar o filho, e aí acaba adoecendo também. O que a gente vai tentando fazer no grupo? É um grupo de acolhimento, né? Então, é voltado para a família. Então, a gente dá esse espaço para a família também poder falar das suas questões. Então, a gente conversa muito sobre limites, né? Até onde o cuidado pode ir e deve ir, né? Para a mãe, o pai, seja quem for, ter a sua própria vida, né? Não viver pro usuário. E aí a gente tenta apontar, né? Então, assim, já é uma pessoa que, mesmo com um comprometimento psíquico, né? E até um transtorno mental, né? Uma esquizofrenia, por exemplo. Eles têm momentos que eles ainda têm consciência do que eles estão fazendo, né? Tem momentos que eles são sóbrios e aí eles conseguem, de algum modo, dar conta da vida. E aí a gente tenta fazer com que a família entenda que a central pessoa no tratamento é o usuário, né? E que o cuidado tem que ter alguns limites, né? Será que a mãe de um homem com 40 anos de idade precisa sair às 5 horas da manhã ou às 4 horas da manhã para procurar esse usuário? Então a gente vai ouvindo essas questões assim, tentando acolher isso, lógico, com muita delicadeza, né? Com muito respeito, entendendo que é uma relação, a maioria das pessoas que vêm são mães, né? Então, entendendo que existe um afeto, né? Que existe um cuidado, que a mãe não quer abandonar, como muitas fazem, mas que há alguns limites, assim, né? Acho que a família tem que propiciar momentos de autonomia para esse sujeito, né? Então, ele tem que, sim, aprender a lavar uma louça. Ele pode, sim, arrumar sua cama ou ter outro estilo de vida. Acho que a família chega nessa esperança, assim, né? De ainda acreditar no usuário, assim.